de tudo que nós perdemos se nós acreditamos em Deus. Deus vos abençoe e graças a Deus temos a paz, que tudo passou e ainda vai continuar a passar, porque a mão de Deus está na nossa nação. Deus vos abençoe a todos os líderes que pagaram o preço a interceder, os filhos de Deus que oraram para Angola, aqueles que estão fora das igrejas de outros países que oraram para nós. Deus vos abençoe muito, 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 muito. Amém. Muito obrigado. Será que, Beni, podemos avançar? Estamos conectados. Amém. E ontem à noite, quase 1 hora de madrugada, que eu perdi o sono. Comecei a interceder, orando para a nossa nação, orando para a igreja, para o povo angolano, que Deus falou comigo, pode ainda diminuir o filho, para falar. Deus me deu essa mensagem, começou a escrever na cama, enquanto eu estava a interceder, falando de vencendo as inquietações ou as inquietudes. É muito importante que nós, quando uma mensagem vem da parte do Senhor e às madrugadas eu comecei a escrever, a meditar um pouco o que Deus falou comigo, e logo de manhã falei com a minha equipe que devemos fazer live para partilhar com o povo que está nos acompanhando, porque a nação não está em paz. E nós queremos Angola em paz. Essa paz que já nós conquistamos, essa paz tem que continuar. Porque há muitos angolanos que morreram para que nós conseguimos a paz que nós temos. E esta paz, o inimigo não pode perturbar e destruir a nossa paz. Porque a paz do país, aleluia, ou a nossa paz, depende da paz do país. O nosso sucesso, a grandeza, a prosperidade depende da prosperidade da cidade onde que Deus nos colocou, no país onde Deus nos colocou, e esse país, a nossa pátria, que se chama Angola, é para todos nós. Deixa que Deus vos abençoe ricamente. Deus falou comigo para falar de como vencer as inquietações, as inquietudes, ansiedades. Como que nós podemos vencer? Essa é a mensagem que Deus me deu. Então, vou partilhar convosco rápido e depois vamos orar para a nossa nação e vamos orar para o nosso país. Deus vos abençoe ricamente. Amém. Paz do Senhor. Então, queridos irmãos, quero começar para introduzir alguma coisa que Deus falou comigo, muito importante. Coloquei aqui uma breve introdução, falando das inquietudes. Deus falou comigo para dizer que vivemos dias marcados por ansiedade, por medo, por estresses e inseguranças. Os dias que nós estamos a falar, os dias de hoje, queridos irmãos, podemos falar, podemos ficar com problema no coração se você não entender a agenda de Deus. O que está acontecendo no nosso país não é só em Angola que tem a crise. A crise se encontra em toda parte do mundo. O problema que nós devemos conhecer, aleluia, senão o governo tem a sua parte da responsabilidade. E nós também, como povo, temos também a nossa parte da responsabilidade. Só que todos nós somos vítimas da agenda de Deus ou das profecias bíblicas. Paulo diz alguma coisa, onde quero que eu começar? 2 Timóteo capítulo 3. Para não pensar só a situação
que está acontecendo é somente aqui em Angola, mas a Bíblia já falou. Para aqueles que são leitores da Bíblia, podem entender, amém, estamos nos últimos dias, ou nos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Bíblia diz assim, aleluia, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Outra linguagem diz, sobrevirá tempos difíceis. Nos últimos dias, sobrevirão tempos, dias complicados, dia de crises. E nós estamos a viver nos últimos tempos, nos últimos dias, segundo a profecia bíblica. A Bíblia já falou que nos últimos tempos haverá tempos difíceis. Tem que saber. E os últimos dias começaram desde o dia de Pentecoste, desde o dia que o Espírito Santo veio aqui no mundo, é aonde que começou os últimos dias. Alguém pode me dizer, como assim, embaixador? Estou falando como escatólogo. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, Joel tinha profetizado que nos últimos tempos, que quando o Espírito virá, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Essa profecia que no Atos capítulo 12, que Pedro vai repetir o cumprimento, significa que a vinda do Espírito Santo marcou os últimos tempos. E esses últimos tempos irão até no fim do milênio. Sempre estaremos nos últimos tempos. Então, mas as características dos últimos tempos, a Bíblia diz que haverá tempos difíceis. Isso não tem nada a ver com o governo. Isso não tem nada a ver com um presidente qualquer. Isso não tem nada a ver com os governantes. Isso não tem nada a ver com os pastores. Isso também não tem nada a ver com a igreja. Para não culpar a igreja, parece que a igreja que está a causar problema. Não. A própria profecia, escatologicamente falando, profeticamente falando, nós estamos nos últimos dias. E Paulo diz, os últimos dias não serão dias de prosperidade, não serão dias de felicidade, serão dias trabalhosos, dias penosos, dias complicados. Quem tem conhecimento nunca vai passar nas inquietudes, nunca será perturbado, porque o que nós estamos a viver o cumprimento das profecias bíblicas. Receba essa graça. Eu queria só atualizar, para já começar a dizer, para vencer as inquietudes, devemos primeiro saber onde é que estamos. Onde é que nós estamos na agenda de Deus? Onde é que nós estamos segundo as profecias bíblicas? De que tempos? Que Deus abençoe alguém que está me acompanhando. Diga amém comigo, embaixador. Deus vos abençoe. Então, deixa-me, pegando o meu tema, a pessoa vai me perguntar, falamos de inquietudes, falamos de ansiedade, estamos a falar sobre preocupações da vida. Jesus sabia que nos últimos tempos vamos passar tempos difíceis, e Jesus vai nos ensinar onde é que eu vou chegar, que ele falou das inquietudes. Mateus capítulo 6, vamos lá começar lá. Mateus capítulo 6.
Obrigado, caro Espírito Santo. Mateus capítulo 6. Vai comigo. Vamos começar no verso 25. Eu estou a ler a Bíblia em linguagem atual para que todo mundo entenda. Um português fácil, claro, para todo mundo entender. Jesus diz alguma coisa. Capítulo 6, versículo 25 a 32. Podemos ir até verso 34, mas iremos por etapas. Jesus começa a dizer: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com comida ou com bebida que precisa para viver, nem com roupa que precisa para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Jesus, outra linguagem diz de vos inquietar, de não se preocupar. Então, daqui, para que nós entendamos o que são as inquietudes. Vamos começar lá. O que são as inquietudes da vida? Aleluia! Então, as inquietudes da vida são perturbações interiores. São perturbações interiores que tiram a nossa paz e a nossa segurança. São perturbações interiores que fazem o quê? Que nos tiram, que nos roubam a paz e a nossa segurança. E Jesus vai tocar, mostrando primeiro as causas comuns que levam inquietudes. Aleluia. Vamos apontar isso. Vou começar lá. Aleluia. Causas comuns da inquietude. Quais são as causas que trazem inquietudes para os homens? Primeiro, Jesus já tocou acerca do que? Comida e roupa. Ou em breve, que chamamos cesta básica. Comer e vestir. Esse é o grande problema. Quando nós vimos as pessoas na televisão aclamar, nós queremos só comida, queremos só para nos dar de comer, mais nada. Isso Jesus já falou, para de não se preocupar. Porque quando você se preocupa por causa de comer e beber, você não conhece a importância da vida e não conhece a importância do corpo. Para Jesus, a vida é mais importante do que comer. Ainda não falamos das consequências das inquietudes. Por que Jesus deu esse ensinamento, essa informação aos seus discípulos? Porque sabia as consequências, os perigos de andar com inquietudes, de andar com ansiedades, de andar com preocupações de vida. Muita gente, veja quantas pessoas que perderam a vida a tempo brincadeira. Somente porque 300 contas de táxi que subiu, porque gasolina subiu, combustível subiu. E tudo isso, as pessoas estão a fazer matemática, agora é o que sai de Viana, até chegar no serviço, vou subir 4, 5. Tá? Aquilo o inimigo colocou na nossa mente, na mente dos angolanos, só as pessoas esqueceram que a tua vida é mais importante que o táxi, mais importante do que combustível, mais importante do que uma viatura. Quem não entende a importância da vida, vai pensar que a vida está igual com comer e vestir. Agora, aqueles que morreram, vão vestir aonde? Aqueles que morreram, vão comer aonde? Veja só. Pessoas morreram por reclamar comida e beber. Mas agora vão beber como?
para dizer que a tua vida é mais importante do que roupas, do que comer. Alguém está comigo? E também Jesus diz, o corpo é mais importante do que o quê? Roupas. Você não pode comparar o teu corpo com roupa. Vale a pena andar nu? Alguém está comigo? Vale a pena ficar sem roupa, mas o teu corpo tem saúde. Então, muita gente que tem roupas malas, armazéns de roupa, mas na cama do hospital, não vai conseguir meter roupa, porque o corpo, a saúde, não está boa. Povo angolano, povo de Deus, abre vistas. Não deixe o inimigo nos enganar. Não deixe o inimigo nos tapar, que nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as Escrituras, não estamos entendendo nada. Primeira causa comum das inquietudes é o quê? É comida, alimentação e roupas. Jesus tocou disso, para não se preocupar. Virei até lá, para descer mais, escutar o que Jesus falou. Queridos irmãos, devemos fazer muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. Então, aqui notamos, ponto número 1, preocupações. O ponto 2, preocupações com o futuro. Quando as pessoas, o que traz inquietudes, o que traz, que gera as inquietudes na vida das pessoas, são preocupações de futuro. Se vêem todos os angolanos estão preocupados, não é somente o povo, até os governantes. Nós, pastores, nós também estamos preocupados. Mas Jesus já nos falou para não se preocupar para o futuro. Mateus 6,34. Vai lá comigo. Você pode ler uma língua, tua língua. Jesus diz assim: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus já está a falar a nós, porque a preocupação de todos é o futuro que está em jogo. Os jovens estão preocupados, não têm emprego. Estão a estudar, têm diplomas. Os outros não sabem, vai terminar o estudo como? Outra pessoa tem noivo, não sabe como é que vai casar. O futuro está escuro. Ninguém sabe amanhã vai findar como é que os filhos vão estudar. É o futuro que está em jogo. E muita gente, Jesus sabia, a preocupação com o futuro traz inquietudes. Mas Jesus diz de não se preocupar para o dia de amanhã, significa para o futuro. Deixa o futuro na mão de Deus. Se quiser vencer as inquietudes, primeiro devemos localizar, identificar as causas comuns. Por que nós chegamos até nesse nível? Há pastores que não sabem o futuro do ministério. Onde é que ele vai parar? Como é que vão pagar rendas? Há casais que têm problema, a educação dos filhos. Os jovens em particular estão a ver o futuro dele, está escuro. Aquilo já começa a ficar como preocupações, ansiedade. E todo mundo fica perturbado. E os nossos governantes têm que entender essa juventude. O juventude, o futuro dele não está garantido. Os outros não conseguem estudar. Os que também estudam têm diploma, estão onde emprego? Está onde emprego? Concurso chega, ninguém foi lá.
Não estão a entender. Mas por que o concurso público, enquanto que não tem ninguém que entrou lá? Ou tem só algumas pessoas escolhidas? É problema. Mas Jesus diz, não se preocupe para o dia de amanhã. Você que está me acompanhando, essa palavra é para você. Vai morrer cedo e o futuro fica. Vai morrer cedo, vai destruir a tua vida para fazer perguntas para o futuro. Queridos irmãos, pastores, devemos partilhar essa mensagem. Que o povo angolano escute, que a juventude angolana tem que ouvir essa palavra. Deixa o futuro na mão de Deus. Deixa o teu amanhã na mão de Deus. Não entregue o teu amanhã na mão do governo. O próprio governo tem problema. Estão preocupados para o futuro. Não sabe onde é que nós vamos parar. Receba essa graça de não se preocupar. A minha oração é que cada jovem angolano mata a inquietude na tua vida, porque inquietude é assassina. É ladra que vai roubar a tua paz, que está a roubar a nossa vida. E depois, quando as pessoas ficam perturbadas, preocupadas, começa a manifestar comportamento que não é de Deus. Amém? Alguém pode me dizer, avança, embaixador. Qual é a tua preocupação? O futuro. Outro problema, a outra causa que traz inquietude são problemas financeiros e familiares. Um dos grandes problemas, ou uma das grandes causas que traz inquietude na vida das pessoas é o problema financeiro. Muita gente tem problema só para comprar pão. A pessoa, mesmo aquele que estão a trabalhar, o salário não serve nada. Há pessoas que não sabem como pagar rendas. Aqueles ainda que não têm casa própria. Aqueles que têm 4, 5 filhos que estão a estudar. Finanças está complicada. E quando as pessoas olham, é por isso que tem que entender esse comportamento, essa manifestação, é a frustração da crise econômica. Mas queria vos mostrar, vocês, jovens, meus irmãos angolanos, a crise econômica não começou aqui, não é somente Angola. Isso se encontra em toda parte do mundo. Se você não entende, não conhece a escritura, vai se matar à toa. Queria vos mostrar que a primeira crise não começou aqui na terra, começou no céu, lá perante a Deus. Perante o próprio Deus. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve guerra lá no céu. Em outra palavra, houve conflito político. Conflito, guerra de posição. Lá no céu é onde é que o próprio Deus está. E agora aqui na terra, a primeira crise econômica começou com Abraão. Com nosso avô Abraão. Para dizer, você não tem motivo para se matar. Você não tem motivo, não tem razão de ficar com inquietude, porque não és a primeira pessoa. Também não és o único angolano que está a passar tempos de crise. Também não é somente Angola que está a passar o que estamos a passar. Em toda parte do mundo tem problemas. A crise econômica se encontra em toda... Ninguém vos engane. Cuidado, Cuidado com as redes sociais. Cuidado o que estão a procurar. Essa gente que estão a fazer, como que eles chamam? Os homens de TikTok, das redes sociais, os internautas, que está falando.
Aleluia. Eles estão a fazer dinheiro deles. Você está a assistir, táxi subiu 300, agora o meu pai, a minha mãe. Tudo isso, queridos irmãos, estão a criar conteúdo. Você está a assistir, eles estão a ganhar dinheiro. Mas tudo isso é incentivar, motivar pessoas, te leva a perturbações, mas eles estão a fazer dinheiro. Mas a verdade não é essa. Gênesis capítulo 26, manos. Deus vos abençoe, vocês estão me acompanhando. Aqui fala a voz do homem da praticabilidade. Aleluia. Eu estou a aconselhar o meu povo para não fazer nenhuma besteira. Veja Gênesis 26, verso 1. Sobreveio à terra uma fome. Aqui fome, naquele tempo, hoje no nosso tempo é a crise econômica. Sobreveio à terra uma fome, estamos lá, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Está vendo? A primeira crise econômica aconteceu com Abraão, o nosso avô da fé, o nosso pai da fé. No tempo de Abraão já houve crise. Gênesis capítulo 12, começa no verso 10, que Abraão saiu da sua terra, foi imigrar no Egito, porque houve crise. Quem te diz que a crise está somente aqui em Angola? Quem te diz que a crise está acontecendo aqui em Angola? Não começou conosco, não vai acabar conosco. Pare de se perturbar, pare de se preocupar muito. Então, se você fica ali com inquietude por causa da crise, por causa do que está acontecendo, queridos irmãos, isso que estamos a ver ainda não é nada. É o começo do sofrimento. Ainda não é nada. A palavra de Deus tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Deve se acalmar. Cada um chegou o tempo de edificar a sua fé, de conhecer a Deus, de confiar em Deus, que pode resolver problemas. É muito importante o que nós estamos a partilhar. No tempo de Abraão, aconteceu a primeira crise econômica. E no tempo de seu filho, Isaac, também houve crise econômica. Desde aquele tempo, as crises econômicas não é o assunto de hoje. Se você vai em outros países, vai entender que a nossa situação ainda é boa. Aqui em Angola, ainda é boa a nossa situação. O nosso caso é diferente, queridos irmãos. Então, lamento muito. Estamos aqui com muita tristeza que pessoas morreram assim, perderam, deixaram a família em luto, a chorar, pessoas que tinham projetos, pessoas com futuro, mas por causa das inquietudes de vida, muita gente, estamos a falar, os outros estão detidos, os outros estão na cama dos hospitais, passaram mal. Queridos, amados em Cristo Jesus, povo angolano, em particular juventude, essa palavra é para vós, é para nós. Os problemas financeiros não começou hoje. Os problemas nas famílias não começam hoje, também não vai terminar hoje. Você não pode ficar perturbado, preocupado por causa da tua família, onde é que eu vou montar a família. Queridos irmãos, as inquietudes matam, destroem o futuro. Que Deus nos ajude. Uma outra causa que leva à inquietude é a falta de confiança no cuidado de Deus. Quando alguém não tem confiança no cuidado de Deus,
Isso vai trazer inquietudes. Quando alguém não se confia em Deus, você toda a tua confiança colocou nos homens. Toda a tua confiança está a pensar que o governo vai trazer solução. Toda a tua confiança está a pensar o parlamento. Que parlamento? Que parlamento? Na Bíblia aconteceu uma crise, até Angola ainda não chegamos nessa dimensão. 12 Reis, capítulo 6. Começando no verso 24. Uma crise que chegou na dimensão que as pessoas começaram a comer crianças. Fizeram a quichiquilha de comer os filhos. Não estamos a falar dos feiticeiros comer alguém na bruxaria, não. Comer mesmo assim. Nós já chegamos nessa dimensão da crise aqui em Angola. Manos, devemos nos acalmar. Devemos nos acalmar. Não cega a manipulação dos políticos. Agora nós que perdemos nossos familiares, qual é o político que vai vir resolver esse problema? Que vai lhes ressuscitar? Nem os filhos deles vieram na rua. Também não estudam embora aqui. Não estou defendendo ninguém aqui, estou a falar a verdade. Devemos poupar a vida dos inocentes. É muita pena. Dizia eu, 12 Reis, capítulo 6. Veja a crise, hein? Angola ainda não chegou nessa dimensão. Capítulo 6, 12 Reis, capítulo 6, versículo 24. Diz ali, fome durante e o cerco de Samaria. A Bíblia diz assim, sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Crise política. Crise política. Depois, essa guerra, foram cercar a cidade de Samaria. Isso criou a crise econômica. O que aconteceu? Versículo 25, e houve grande fome. Estou dizendo, fome na Bíblia se trata da crise econômica na nossa linguagem de hoje. E houve grande fome em Samaria, porque my God, mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Nota bem, uma das características da crise econômica é subida de preço. Toda parte do mundo onde há crise, as coisas andam a subir, não andam a baixar. Está aqui na Bíblia. Uma cabeça de jumento já custava quanto? 80 ciclos de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Veja como que as coisas subiram. Essa crise depois sucedeu o verso 26 de que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo, socorro, rei, socorro. E o rei lhe respondeu, se o Senhor não te socorrer, mamã, aleluia, em que eu posso te socorrer? Até o rei diz, essa situação, nem é o rei, não tem solução. A solução é o céu. Diz, se o Senhor não te ajudar, mamãe, eu também não tenho solução. Vai culpar quem? O rei, o presidente, o governo. Se a crise apanhou todos. O que acontece? Depois o rei pergunta à mulher, qual é o problema? Aleluia. Contudo, versículo 28, o rei lhe perguntou, quem tens? E disse a ela, esta mulher me diz, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia ele disse, dá cá o teu filho para que o comamos. E ele escondeu o seu filho. Olha a dimensão. Mamã,
que sofreu com gravidez por causa de fome, crise econômica, cozinhar ao filho. Aqui em Angola, quem já cozinhou o seu filho? Quem já cozinhou o marido aqui? Matar parece tal matar galinha. Comer filho. O rei ficou admirado. Até nesse nível, chegou nesse nível de comer pessoas. Aqui não estamos a falar dos feiticeiros que voaram à noite e foram comer. É físico, não são feiticeiras. Crise, traz problema. É porque, meus irmãos, cuidado. Cuidado com as inquietudes. Olha só onde as pessoas podem chegar com a crise financeira. E o nosso governo não tem ideia que no tempo da crise, se a igreja não jogar o papel, veja o que está acontecendo. Estão a combater mais as igrejas. As pessoas que podem trazer a mensagem da consolação para ajudar o povo a se acalmar. Se nós vamos fechar essas igrejas do quintal, essas igrejas de armazém, são essas que estão a acalmar. São essas igrejas que estão a pregar para trazer consolação, edificar a fé das pessoas para não reagir. Porque onde há crise econômica, vocês não têm ideia. Há situações que o próprio governo estão a escapar. Não tem ideia onde que o povo chegou. Se eles comeram, os filhos comeram por causa de fome, quanta gente que estão a fazer prostituição, quanta gente que estão a roubar. Vocês acham até as meninas bonitas fora até armazém roubar. Esses são os efeitos da crise. E muita gente está com essas inquietudes por causa do quê? Problemas financeiros, problemas familiares. Mesmo aqueles que não são ladrões, não são ladras, se encontram detidos, inocentes. É por isso, jovens angolanos, se acalmam. Cuidado. A vossa vida é mais importante que qualquer dinheiro. Mais importante que, meus irmãos, qualquer alimentação. A tua vida vale mais. Que ninguém te engane, que ninguém te use para destruir o teu futuro. Ainda há esperança para aqueles que estão vivos. Para os vivos, a Bíblia diz ainda há esperança. Mesmo hoje não comer, amanhã tudo pode mudar. O mal é morrer. Quem morreu perdeu tudo. Você ainda está em vida. As oportunidades de amanhã podem aparecer. Precisamos de falar a nossa juventude. Precisamos de falar. Porque esse ensinamento, vou dividir. Vou falar das inquietudes para os jovens, vou falar das inquietudes para os líderes, vou falar inquietudes para os casais, inquietudes para mulheres, porque cada categoria tem o tipo das inquietudes deles, as inquietações. Para os líderes políticos, os líderes religiosos também têm as suas inquietudes. E devemos resolver. A minha oração, você que está a me acompanhar, que toda semente da inquietude, da inquietação, toda semente da ansiedade morre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que desapareça na tua vida e nesta nação. Senão, vamos mais perder pessoas. Vamos destruir ainda o pouco que nós temos. Vocês acham, esses armazéns que destruíram, todas essas coisas que roubaram, quem vai sofrer mais? Esses governantes, esses políticos, não andam aí comprar as coisas lá no Calemba 2. Nem no Golfo 2 chegam. Nós próprios, pensando que estamos a resolver, estragamos ainda mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia deste país. Tenha misericórdia da nossa juventude. Tenha misericórdia dos nossos governantes.
Quem me diz amém, Deus o abençoe. Aleluia. Uma outra causa, vou terminar para aqui hoje, porque irei devagar, para dar detalhes das coisas que Deus falou comigo. E eu acredito que essa mensagem, mesmo aqueles que estão nos hospitais, vai lhes ajudar. Olhando mais para as circunstâncias do que para as promessas de Deus. Uma das causas que traz inquietudes, quando nós olhamos nas circunstâncias e não olhamos nas promessas de Deus. Desculpe. Muita gente, você anda perturbado, sabe por quê? Preocupado. Porque você está a olhar circunstâncias. Tirar os teus olhos nas promessas. O que é que Deus te prometeu? Porque as promessas de Deus consolam. As promessas de Deus nos dão força. As promessas de Deus edificam a nossa fé. As promessas de Deus nos incentivam a continuar a enfrentar a vida, a enfrentar situações complicadas. Queridos irmãos, fixa o teu olhar nas promessas, não nas circunstâncias. Muitas pessoas estão preocupadas. Essa subida de preço de combustível é circunstância. Essa subida de táxi é circunstância. Estou continuando a exortar o meu povo, a pregar. Eu disse a ele, para não ligar. Se as coisas subiram, faz também crescer a tua fé. E coloca o teu Jesus acima de tudo, porque Jesus não é barato. Tem que fazer subir o teu Jesus. Jesus deve estar acima de qualquer coisa que nós achamos de muito caro. Queridos irmãos, que Deus nos ajude de não olhar muito as circunstâncias. Se você olhar circunstâncias, nunca vai dormir bem. Vai ter insônia, vai ter perturbações, vai ser preocupado. Agora não sabe como que vai fazer, vai tratar os assuntos como, vai viajar como. Muitas perguntas começam a te passar, está na cama, como. Muita gente está a olhar circunstâncias. São essas causas que geram inquietudes, que geram inquietações, ansiedades. Olhando nas circunstâncias, nas ocasiões negativas, naquilo que está acontecendo. Para nossa informação, nós em Angola ainda estamos embora bem, mesmo o preço de combustível. A pessoa não tem que viajar, tem que ter oportunidade de viajar a outro país. A maioria na parte do mundo, um litro de combustível custa $1. Mas nós com $1 compra 3 litros ou 2,5 litros. A nossa situação está embora boa. Só que quando as pessoas querem incentivar, querem trazendo, politizar a situação, e nós que estamos a perder. Essa nação está boa. Deus pode mudar a nossa situação, mas tudo pode mudar com oração, tudo pode mudar com a fé, e não é com a destruição. Manifestação sim, mas deve ser pacífica. Reivindicação sim, mas não é destruir, não é roubar. Assim vamos cair mais. Que Deus da minha vida, que Deus deste país tenha misericórdia de cada família angolana. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, queridos irmãos, das nossas familiares. Que a mão de Deus
se estende sobre as nossas vidas. Devemos orar. Hoje só coloquei mostrando que para vencer as inquietudes, devemos primeiro atualizar as profecias bíblicas, como acabei de falar, onde que nós estamos agora. Biblicamente, estamos nos últimos dias. E as características dos últimos dias, haverá tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1, não esqueça. Os tempos difíceis, isso que estamos a falar. Vai haver problema. E a Bíblia dá características dos povos do tempo do fim, dos últimos dias, dos últimos tempos. Como é que será? A Bíblia fala que os homens serão ingratos, serão rebeldes. Tudo que vocês estão vendo, a rebelião que a gente manifestar, está na profecia dos últimos tempos. As pessoas serão muito cruéis, vão matando, vai destruir até os inocentes. É bíblico, queridos irmãos. Fica calmo. Se acalma mesmo. Cuida da tua vida. Cuida da tua família. Parente, aconselhe os vossos filhos. Angola ainda tem futuro. A igreja de Angola ainda tem futuro. Nós acreditamos em Deus para mudanças. Nós acreditamos em Deus para novas oportunidades. Então não permita algo de destruir a tua vida hoje, morrer prematuramente, sem razão. Receba essa graça. Amém. Aleluia. É melhor partilhar. Manda essa mensagem nos grupos das pessoas, nas províncias, porque essa mensagem é muito importante, vencendo as inquietudes, destruindo as inquietudes. Devemos, como que diz, sair das inquietudes, porque as inquietudes são perigosas. As inquietudes matam. Veremos na próxima a live que vamos fazer. Vamos descobrir as consequências das inquietudes. E depois vou trazer soluções, segredos, como vencer as inquietudes. Aleluia. Veremos como vencer as inquietudes. Quais são os segredos que precisamos aplicar. E depois vou vos ensinar sobre os benefícios de vencer as inquietudes. Quando você vence as inquietudes, quais são os benefícios? Quais são as vantagens? Vai ser um ensinamento muito abençoado, que cada um de nós pode receber e transmitir. Os pastores, essa é a mensagem a pregar nas igrejas. Ajudem os membros da igreja. Quem precisa de comprar o fascículo, vamos digitalizar e podemos mandar, pode comprar e podemos mandar ou no físico ou fascículo digital. Vai chegar a cada um de vocês e pode ensinar ao seu povo. Deus vos abençoe. Vamos orar. Jesus. Podemos orar junto. Vamos orar para a nossa nação. Primeiro vamos agradecer a Deus pela mensagem que nós acabamos de ouvir. Dizemos, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus oremos. Aleluia. Sakidilangana, Sakidilangana, Sakidilangana,
Baba, Sagiri Langana, Sagiri Langana, Yahweh, Sagiri Langana, Sagiri Langana, Baba, Sagiri Langana, Sagiri Langana, Sagiri Langana, Baba. Sagiri Langana, Sagiri Langana, Sagiri Langana, Baba oh, na pesi yo matondo, na pesi yo matondo, na pesi yo matondo, Baba oh. Ona pesi o matondo, matondo, Yahweh, apesi o matondo, apesi o matondo, Baba oh ya la bala, ya la braceta ya la ba. Vai te agradecemos pela sua palavra, vai te agradecemos pela mensagem. Obrigado, Senhor, de falar nos nossos corações. Obrigado, Senhor, de nos dar avisos. Pai, obrigado pelas advertências. Pai, obrigado pela sua mão. Pai, obrigado pela palavra que vem consolar nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos deixar todo o povo angolano. Vamos deixar a juventude angolana na mão do Senhor. Que Deus dá paz, que Deus dá força, que Deus o proteja, que Deus consola as famílias que perderam os seus antequeridos. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós entregamos este país nas tuas mãos. Pai, entregamos a juventude angolana na mão do Senhor. Pai, nós dedicamos, aleluia, as famílias, os homens, as mulheres, os casais, os líderes, Pai eterno, que estão a andar com as inquietudes para o futuro, não sabe como que será o dia da manhã. Pai, que não sabe como que vão viver, que estão perturbados, preocupados pelo comer, preocupados pelo vestuário. Senhor, estenda a tua mão. Pai, pedimos a paz no coração. Pai, pedimos a sua consolação. Pai, estenda a mão para aqueles que estão preocupados com a saúde, aqueles que estão preocupados, Senhor, pelas finanças. Aleluia, aqueles que estão preocupados, Senhor, não sabem como é que vão viver amanhã. Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que dá força, Tu és o Senhor, aleluia, Tua mão não está curta, Senhor, para salvar, para cuidar aqueles que se encontram, Senhor, nas prisões. Senhor Jesus, os inocentes que estão lá, a Tua justiça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão a chorar, aqueles que perderam pessoas importantes na família. Me lembro daquele jovem, aquela criança que viu a mãe morta, assim com o braço, oh Jesus. Tenha misericórdia dessa família. Senhor, os demais que estão a chorar, os demais que perderam as pessoas. Pai, estenda a Tua mão. Pai, consola essas famílias, Senhor. Oh Deus, Você que sabe consolar. Aleluia, porque Tu és o melhor consolador. O Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos. Faça alguma coisa. Estenda a mão, Senhor, nas camas dos hospitais. Lá aqueles que estão a chorar. Os médicos não sabem o que fazer. Os outros não têm medicamento. Não tem médicos para lhes tratar. Os enfermeiros estão cansados. Talvez não tenham transporte para chegar no serviço.
Ó Senhor, envia os anjos médicos, envia os anjos enfermeiros para ir tratar, para ir ajudar, Senhor, aquelas mulheres que estão a chorar, aqueles homens que estão a chorar, as crianças que estão a chorar, os outros estão em casa, não tem como chegar no hospital. Estende a tua mão, Pai, cura, Pai, resolve, Pai, trata esse assunto. Onde que tem conflito, Senhor, pedimos a tua paz. Shandalalarama, Macandalarisa patagaya, Melabracandalelebrasa patacabra. Vamos tomar autoridade, vamos expulsar todos os espíritos malignos. Vamos dizer ao Satanás aqui em Angola, não. Ele não tem lugar aqui nesse país, não tem lugar nas nossas famílias, nas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todo espírito da rebelião, todo espírito da confusão, todo espírito de roubo, espírito da morte, sai desta nação, em nome de Jesus. Toda crise econômica, sai desta nação, em nome do Senhor Jesus. Sai desta nação, liberta Angola, liberta as famílias, liberta as ruas deste país, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você não tem lugar aqui. Leca la remanda, blessa patagayala, remandele supagayaba. Ekayagadagaya, lerosa, labrebatakaya, mabrosopotoba. O que nós amarramos aqui na terra está amarrado lá no céu. Satanás, nós estamos te mandar, sai fora de Angola, deixa o povo angolano, deixa o governo angolano, deixa o povo angolano, deixa a nossa juventude, deixa a igreja em paz, em nome de Jesus. Nós temos a vitória, porque está escrito: ele vencerá pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos a morte, vencemos a crise pelo sangue do Cordeiro. Jesus derramou o sangue, vencemos a crise lá na cruz. Aleluia, estamos a clamar o sangue do Cordeiro em todas as ruas desta cidade, nas províncias. Nós mandamos o sangue de Jesus, o sangue que fala mais alto que o sangue de Abel, que o sangue dos homens, que a voz do sangue de Jesus. Grita mais alto, grita vitória, grita vitória, grita vitória, grita sucesso, grita proteção divina, em nome do Senhor Jesus. Ei, alarabalamanda. Ei, alarakandalababa. Ekayagandarababa. Satanás, deixa o parlamento livre, deixa os deputados, deixa a presidência, todas as más decisões que vai trazer problema em nome do Senhor Jesus aqui nesta nação. Não! Não. Aqui você não tem lugar. Satanás, você não é bem-vindo aqui, neste país. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A igreja ainda está aqui. A igreja ainda não foi arrebatada. Você não vai fazer nada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos o nosso presidente, os ministros, os deputados, os governadores, Pai eterno, nas tuas mãos, os comandantes da polícia, aleluia, militares, nas tuas mãos, Senhor, dá sabedoria, dá força para cuidar do povo, para proteger esta nação, para tomar boas decisões. Lhes dá sabedoria, capacidade de refletir, de saber interpretar os tempos. Em nome do Senhor Jesus. Você que está doente, estenda a tua mão na televisão, no teu telefone. Você que tem problema, que precisa da mão do Senhor, coloca a sua mão assim como que estou a orar. Pai, em nome do Senhor, a Bíblia me disse que a tua mão não é curta para curar, para salvar. Pai eterno, em nome de Jesus, estou a entregar esse irmão, essa irmã, essa família que está a chorar,
que precisa do socorro de Deus na saúde, na família, Pai, estendo essa mão, é a tua mão. Receba a cura, receba a solução, receba a restauração. Você que está a ouvir, essa voz que está vendo essa mão, agora mesmo receba a cura divina, e receba o teu milagre, e receba em nome de Jesus. Vai dormir com a paz do coração. Nada de mal que vai te acontecer. Quando assustar, amanhã o teu problema já foi resolvido. Pelo nome do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos porque tu és o Senhor. In Jesus' name. Amen. Queridos irmãos, precisamos de vossos comentários. Como é que foi a mensagem? E partilha. Também tem que se inscrever na nossa página. YouTube é Paulo Kazinga TV. Então, o nosso Facebook é só meter Paulo Kavuba Kazinga completo. Pode se inscrever nas nossas páginas. Vai sempre ter as mensagens atualizadas. Deus vos abençoe. Amamos vocês. Se precisa de uma oração em particular, entre no nosso WhatsApp. Pode mandar mensagem. Podemos orar juntos. Se tem uma preocupação, uma pergunta a fazer, também pode fazer e nós vamos responder. Feliz noite, tudo de bom, que Deus vos abençoe ricamente. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.